Controlezinho. Não é pessoal, que eu tenho que Eu tô. Olha que eu fiz um slide pra você, hein? você vai falar do Jason. Eu vou falar do Jason. O Danilo, vou embora. Gente, boa tarde, então. Meu nome é Danilo Vitoriano, para quem não conhece. Obrigado por todo mundo que está presente. Eu vou falar de um tema antigo e novo. A primeira parte é o antigo, eu já considero antigo, que é o Mobile First. E o segundo é um pouco novo, um conceito mais novo, que é o Offline First. Mas tudo isso se resume, principalmente o Mobile First, se resume a interfaces responsivas. Eu tenho que dar um start aqui, né, filho? Por favor. Senão eu fico aí a tarde inteira falando. Dá um clique lá também, senão você não vai conseguir dar slide. Bom, Mobile First. Mobile First é uma coisa que as pessoas fazem relacionadas ao Responsive Design. O que é Responsive Design? É quando eu crio um site e ele tem que se adaptar do mobile, do celularzinho pequenininho, né? Vou pegar ele aqui, ao meu desktop. Então isso é um Responsive Design, a gente chama de Symphonize, né? Ele vai crescendo, ele vem do pequenininho para o maior. E por que Mobile First? Porque é mais interessante eu desenvolver primeiro para mobile e não primeiro para o desktop. Esse conceito do Mobile First ficou famoso e deu certo, vingou, e hoje ele já é consolidado. Por quê? Porque o Google começou a priorizar os sites que eram mobile friendly, né? Os sites que eram responsivos. Então ele começou a colocar, quando você na busca, falando só, esse site é mobile friendly, eu vou colocar ele no ranking maior, porque eu vou dar preferência a um site que ele é acessível, ele fica bem acessível no celular ou também no desktop. Então ele começou a priorizar isso. Então foi uma abordagem no design responsivo que pegou, deu certo, né? Então aqui eu falo, é uma abordagem de design responsivo. Existem outras abordagens, mas o Mobile First é uma abordagem do design responsivo mais prática para você desenvolver, tanto em termos do design, né, arquitetura de informação, interfaces, quanto até mesmo no back-end. Existem exemplos, eu não vou chegar nesse ponto, mas existem exemplos sim que você consegue economizar mais código e vai oferecer uma performance melhor para o seu usuário. A web, ela nasceu no computador, né? Aqui tem bastante gente nova, eu já tenho uma certa idade avançada, mas velho. Mas a web nasceu no computador, a gente viu a internet primeiro acontecer na tela do computador. Então é comum a gente achar que a gente vai desenvolver alguma coisa para a internet a partir da tela do computador. Só que para o usuário não importa se ele está vendo um site que foi feito para o computador ou se for feito para o mobile. Ele só quer acessar o site, ele não quer perder tempo. Então, se você desenvolver um site para uma tela grande e você coloca ele no computador e ele não consegue fazer as coisas, ele vai ficar com raiva. Qual que é a solução mais comum? E aí aqui quando eu falo a palavra designer, não são designers especificamente o designer, o cara que mexe no Photoshop, ou o X, ou o front-end. O designer é pessoas que desenvolvem aplicativos. Para mim, design, a palavra design significa solução de problemas. Então, todo mundo que soluciona um problema é um designer. Então, qual que é a solução mais fácil? Já que a web nasceu na tela do computador e eu quero agora ter um dispositivo pequenininho, eu tenho que colocar meu site lá. Eu vou fazer uma versão estreita, eu vou pegar tudo aquilo que eu tinha na tela do meu computador e achatar, né? Mas aí não vai dar certo, né? Porque vai ter um monte de coisa lá e aí eu vou jogar o usuário ali no meio tentando resolver aquele monte de informações. 30 header, logo, caixa de busca, e aí agora, eu vou lá e espremo tudo aquilo e vou fazer aquilo caber numa telinha de 4, 5 polegadas. Não vai dar certo, né? Por isso, a abordagem do Mobile First é interessante. Eu consigo, a partir do mobile, desenvolver só o mínimo do que eu quero ter. Pessoal de Scrum, de projeto, sabe bem essa palavra MVP, né? Minimum Viable Product, né? É isso, tá certo, Camilo? Product. Tá certo?
Então eu desenvolvo um mínimo de coisas. Qual que é o mínimo que a minha interface vai ter que ter? Então é no mobile, eu desenvolvo só o pequenininho, ó. É isso aqui que o usuário precisa, porque é difícil para você saber lidar com uma interface tão pequena. E aí eu vou acrescentando informações. Eu vou colocando algo mais para um tablet, né? Aí depois eu cresço mais um pouco para um desktop. E aí eu vou aumentando. Por isso que se chama Mobile First. Eu penso primeiro na interface para o smartphone. Então aqui ó, tem duas imagens que mostram essa abordagem. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Essa daqui é como se eu desenvolvesse primeiro no desktop. Então eu venho aqui, ó, crio as coisas grandes, né, as bolinhas, os menus, e aí eu comprimo. Poxa, mas o visual do tal mesmo, você pode estar perguntando, né, Danilo? Mas não é o mesmo. A diferença é que eu pensei nessa daqui, eu pensei primeiro assim. Eu pensei primeiro no mobile. Como que vai ficar no desktop? Eu vou pensar depois. Em termos de código, você economiza código porque a maioria dos frameworks que trabalham para a web, pode ser de CSS, pode ser até mesmo de back-end, eu não preciso colocar muita coisa se eu desenvolver para mobile primeiro. Ó, aqui, né, nesse caso, são umas classes minhas de CSS para aplicativos com resolução menor que 768 pixels. Então um celular, um smartphone, seja um Android, um iOS, eu vou lá e escrevo as minhas classes CSS. Ó, isso aqui vai ter uma borda vermelha, isso aqui vai ter um tamanho assim, o box vai aparecer assado, vai aparecer para o lado. Aí eu vou e crio uma Media Query por um tamanho um pouco maior do que o 768 acima, para os tablets. Aí eu só adiciono uma classe, para que ele fique já perfeito nessa resolução maior. Aí depois eu vou pegar para o desktop, um tamanho maior do que o tablet. Eu coloco mais uma classe. Aí ele vai se comportar daquela outra forma para ficar adequado nessa resolução maior. E um large desktop, que poderia ser uma TV ou um monitor do tamanho de um Mac, eu coloco só mais uma classe. Fazendo um exercício aqui, se a gente invertesse, né? Então eu vou lá, eu criei toda a minha interface para esse maior desktop aqui. Coloquei um monte de coisas. É muito mais difícil eu ter que tirar as informações, falar o que eu não posso ter aqui, o que eu não tenho. Então eu tiro isso. Aí eu faço uma classe de remendo para que quando ele for no menor, ele se comporta de outra forma. Putz, você dá manutenção nisso só por Deus. Então essa abordagem você vai acabar escrevendo menos código em termos de Media Query, né, para a interface se tornar responsiva, e você vai oferecer menos código na hora que o usuário for usar o seu aplicativo, porque ele vai fazer download menos código, sua aplicação, seu site vai ser mais leve. E aí todo mundo fica feliz, né? O usuário fica feliz, o desenvolvedor fica feliz porque ele desenvolve menos, os designers mesmos de interação, nossos designers, nossos UX, eles desenvolvem menos, né? Porque eles pensaram menos, eles criaram uma tela pequena, depois eles foram acrescentando outras informações até chegar na tela grande. E isso sem pensar, não vou entrar em números, sem pensar que hoje em dia a maioria das pessoas acessam as interfaces pelo celular, né? 84, eu não tenho esse número, certo? Mas 84% dos brasileiros parece que tem um celular. Então quase todo mundo hoje já nasce com um celular. Às vezes é difícil a pessoa hoje em dia ter um desktop, né? A maioria das pessoas, tem muita gente entrando no mercado tecnológico que ela tem celular, mas ela não tem um computador em casa. Então, tranquilo até agora, mobile first. Agora o bicho pega um pouco mais, que aí é o offline first. Esse conceito já é um pouco mais novo. O que significa o offline first? Se no mobile first eu queria falar que primeiro eu vou desenvolver para o celular e depois eu vou desenvolver para outras plataformas maiores, no offline first eu vou desenvolver a minha aplicação, meu site, pensando como se o usuário não tivesse conexão, se ele não tivesse conectado. E isso é uma coisa muito comum, porque se a gente está aqui no celular ou no Wi-Fi, às vezes cai a conexão. Se eu estou num 3G na rua, num 4G, perdi a conexão.
Às vezes eu dependo de um Wi-Fi. Eu não sou uma pessoa extremamente conectada, né? E por isso que hoje existem as Progressive Web Apps, é disso que eu vou falar. Ó, e essas citações aqui são bem interessantes. We are disconnected. We live in a battery-powered world. Nós, seres humanos, somos desconectados. A gente vive num mundo conectado por bateria. Acabou nossa bateria, acabou nossa conexão, a gente tem que ir lá conectar. Eu preciso de conexão. Só que a nossa tecnologia, ela está sempre conectada. Ela está sempre on. Né? A gente não. A gente precisa se conectar no Wi-Fi, precisa se conectar numa rede. Então, a capacidade de se tornar offline é a principal chave para essa abordagem moderna de criar Progressive Web Application, aplicações web progressivas. Eu vou pensar que o usuário não vai ter conexão e quando ele tiver conexão, quando eu me conectar, o que ele vai fazer? Ele vai abastecendo e vai progredindo na sua aplicação. Então, o conceito de offline first, o pensamento, ele está super alinhado ao pensamento de responsive e de mobile first. Isso daqui é tipo um manifesto de offline first. Né? Essa abordagem ela tenta discutir como que seriam as interfaces, né? Qual que é a UI para offline apps, quais são os padrões de usabilidade com o usuário, pesquisa do usuário, novos modelos de mentalidade, né? Porque eu tenho que pensar, calma aí, agora se eu não tiver conexão, como que eu interajo com o meu aplicativo? Porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma vez, baixado um joguinho, e aí, eu quero jogar o joguinho, só que eu não tenho conexão, aí o joguinho simplesmente não funciona, porque ele precisa de conexão. E se eu não precisasse de conexão? Pô, é um novo modelo mental. Calma aí, eu tenho um negócio aqui no meu celular, mas eu não preciso de conexão. São novas formas que você vai desenvolvendo de interação entre homem e máquina. O conceito de offline first também sugere ferramentas, né, para você desenvolver essas aplicações. Sistemas distribuídos. Por quê? O que é sistema distribuído? Sabe quando a gente baixa música num torrent ou filme num torrent? Isso é um sistema distribuído. A informação não está centralizada num único lugar. Eu vou pegando um pouquinho de cada lugar. É isso que uma Progressive Web App vai fazer. Soluções para lidar quando eu estiver no modo offline. Saber, opa, eu estou online e agora eu estou offline. O que vai acontecer? O que a minha aplicação tem que fazer? E se ela é uma aplicação web, só acessa ela via um browser, um navegador, ou se ela é nativa, se ela é um aplicativo ou uma Progressive Web App que eu instalo no meu computador. Tá, mas como é que eu vou resolver isso? Né? No papel é tudo muito legal, né? Nossa, realmente quero fazer uma aplicação que ela funcione offline. Como é que eu resolvo isso? Muito simples. Eu começo a armazenar os dados em cache, no lado do cliente. Eu começo a utilizar esse tipo de recurso que hoje a gente tem disponível. Então, por exemplo, eu fui lá, acessei um site, quero instalar uma app, quero acessar um site, eu vou gravar algumas coisas no lado do cliente, eu vou gravar os dados dele, eu vou baixando os dados para o cliente. A hora que eu precisar, eu acesso as coisas do modo do celular. Se eu tiver sem conexão, eu acesso os dados que eu já gravei em cache. Né? A gente tem hoje, o HTML5 tem um recurso que chama Web Storage API. Ele possibilita armazenar dados na aplicação no dispositivo do usuário. Tem muito site que faz isso. A gente trabalha em projetos aqui dentro da Oi que a gente armazena dados no cache do browser do cara. O cara está indo lá fazer um cadastro, eu vou salvando os telefones dele, os dados, login e senha dentro do celular dele, nas coisas chamadas Local Storage. O Google Chrome, ele tem uma especificação para criar apps offline, né? Offline first. Então o que ele manda fazer? Ó? Todos os seus arquivos, JavaScript, CSS, fonte, imagem, você baixa ele primeiro. Então, vou usar um aplicativo offline first. Ele vai fazer todo o download do que ele precisa para o usuário, para o lado do cliente. De vez em quando ele vai sincronizando pequenas partes, essa palavra é interessante, chunks, vai sincronizando pequenas partes. Pô, eu vi que tem conexão, vou pegar um pouquinho de dado lá do meu servidor, vou trazer e vou salvar na minha máquina. Vou pegar um pouquinho de dado da minha máquina
e vou salvar no servidor. Então eu sempre vou fazendo essa conexão, por isso que ela se chama progressiva. Eu vou trocando essas informações de pouco em pouco. E ele tem que saber detectar, olha, estou aqui mexendo no aplicativo do Instagram. Eu gosto de falar bastante do Instagram porque foi o Instagram que trouxe bastante esse conceito do offline first, por isso que o Facebook comprou o Instagram. Eu estou lá rodando a minha timeline com o meu dedinho no meu aplicativo e aí de repente acabou a minha conexão, né? Eu estou andando, estou passando no busão e falhou a minha conexão. E eu curti uma foto. Mas e aí? Essa curtida não foi porque não tinha conexão. O que ele fez? Ele gravou essa curtida direto no meu celular. A próxima hora que eu tiver conexão, ele vai enviar aquele dado para o servidor e vai falar, ó, o Danilo curtiu a foto do Rubens, e aí o servidor vai mandar para o Rubens, era uma foto de cerveja, vai mandar para o celular do Rubens falando lá, ó, curtiu a foto do Rubens. O Facebook, né, é um dos grandes incentivadores dessa tecnologia, dessa abordagem offline first. Ele recomenda sempre usar os dados locais que possível. Então, mesmo que eu esteja conectado, dá para pegar, eu já salvei o dado no celular do cara, pega o dado do celular do cara. Por quê? Porque eu não vou precisar gastar a conexão do cara. Eu não vou precisar fazer uma requisição. Eu uso daqui mesmo, do celular do cara. Separar o I, né, separar a interface do modelo de dados de model. O seu aplicativo pode ser fechado a qualquer momento. E aí? Estou lá trabalhando, estou mexendo no meu aplicativo, o cara fechou o aplicativo e eu estava enviando um dado para o servidor. Você tem que saber como é que eu vou fazer isso. Tem que criar uma funçãozinha, ó, quando o cara fechar, salva os dados no celular dele, na próxima vez que ele tiver conexão, manda os dados para o servidor. Porque a próxima vez que ele abrir o aplicativo, talvez em outro lugar, eu puxo os dados do servidor e ele resolve o problema dele. E testar bastante a aplicação. A Mozilla também tem especificação, deve detectar que o usuário está offline, isso é importante. Baixar todos os dados e os assets, JavaScript e imagem para o celular do cara. Trabalhar com um negócio chamado IndexDB, que é isso, meio que essa coisa das models, né? Eu não preciso salvar todos os dados do cara, os nomes, o e-mail dele, mas pelo menos criar índices que vão me facilitar, que na hora que eu tiver uma conexão, ó, você vai lá buscar esse índice lá naquele banco de dados. Então isso me facilita. Eu consigo otimizar a velocidade que eu vou trocar informações e evitar um número de requisições desnecessárias, sincronizando com o servidor, obviamente. Tá, e como que eu salvo esses dados no usuário? Existem hoje um conceito que a gente chama in-browser databases. Eu consigo armazenar os dados no front-end. Então existem diversas bibliotecas, essa daqui é bem conhecida, comprada pelo Google recentemente, que eu consigo trabalhar armazenando esses dados, ou no local storage, em session storage, armazenar os dados no lado do cliente para poder trabalhar de uma forma offline first. Alguns frameworks bem conhecidos que a gente consegue trabalhar offline first é o Reactive Native, que a gente consegue fazer aplicações nativas, Progressive Apps. Então, o que são essas Progressive Apps? Ao invés de eu ir lá na Chrome Store ou na Apple Store e baixar uma aplicação, eu falo que eu quero instalar uma Progressive App e aquilo ali é um browser emulado dentro do meu celular. E ali naquele browser eu salvo os dados do cliente dentro daquele browser. Quando eu precisar atualizar, eu tenho que ir lá e fazer um update na loja virtual? Não, é um browser. Toda vez que você estiver conectado, ele está conectado na internet. Ele sabe o que ele tem que baixar para o seu celular ou sabe o que ele tem que enviar do seu celular para o servidor. O Angular também ele consegue trabalhar com essa parte de apps, de Progressive Apps, né? Os conceitos que essas duas ferramentas têm em comum é saber trabalhar com SQL de uma forma offline, trabalhar com APIs de cache, APIs de local storage, trabalhar com service workers. O que é service workers? Eu consigo realizar algumas informações em background. Eu estou ali usando o aplicativo, mas no background ele está gravando meus dados, ele está enviando para o servidor, ele está sincronizando. Eu consigo ter um hook, um gancho, para que se eu estivesse em conexão, meu aplicativo consiga inicializar mesmo sem eu estar conectado. E por eu transmitir dados de uma forma frequente por baixo dos panos, vamos dizer assim,
ele só aceita que a conexão seja segura. Os IndexedDB são os banquinhos de dados pequenininhos só para gravar índices, para facilitar minha busca entre a minha aplicação e os dados. E aí esses bancos de dados IndexedDB são basicamente um JSON, Nath. Um JSON que é um objeto JavaScript. Ó. Isso aqui é um JSON, Nath. Ó. Propriedade e valor. Eu abro uma chavinha, fecho uma chavinha, muito simples, aí fala aqui, nome, Nath. Idade, 20 anos. Né? Isso é um JSON. Então eu consigo, com esse banco de dados de index, bem simplesinho, com pouca estrutura, conseguir fazer as coisas. E eu consigo persistir e gravar a data os dados diretos no cliente. Essa aqui é um exemplo de uma aplicação Progressive Web, que é o Google Weather. Você não compra ela na loja virtual, né? Na loja de aplicativos, você baixa e isso aqui é como se fosse um browser dentro do seu celular. Então aqui em cima ele até está simulando, ó. Tô desconectado, tô conectado, e ele já tem algumas partes de informação, na hora que ele conecta ele busca mais informação e a sua aplicação vai crescendo. É isso, galera. E aqui tem umas referências. Perguntas?